Bom, então, boa tarde. Eu sou a doutora Ana Paula Vieira, professora titular da Universidade Metropolitana de Blumenau, a Uniaselv, né? Sou biomédica e leciono disciplinas de imunologia e também disciplinas relacionadas à bacteriologia. Então, eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre a imunopatogênese da hanseníase. Fui convidada, então, para a escrita do capítulo, né, relacionado à imunologia da doença. Né? Então, hoje eu vou discutir com vocês um pouquinho sobre os pontos, né, que são mais estudados e o que se sabe, o que nós sabemos até agora sobre as respostas imunológicas envolvendo, então, a patogênese da hanseníase. Então, a hanseníase, ela é uma doença infecciosa, né, de caráter granulomatoso, crônica, né, é uma doença infectocontagiosa que apresenta um período de incubação considerado longo, né, esse período pode variar de 2 a 7 anos, né, a média aí de período de incubação. Então, as principais manifestações clínicas que nós temos são acometimento da pele, principalmente dos nervos periféricos, né, mas também é uma doença que pode acometer as mucosas. E a principal via de transmissão da doença é através das vias aéreas, por gotículas nasais, tosses e espirros, né? Apesar de alguns trabalhos relatarem a transmissão da doença através de contato com lesões ulceradas de indivíduos, então, que têm a forma multibacilar da doença, né? Mas o ponto importante da hanseníase é que a transmissão ocorre, como eu acabei de dizer, então, através de indivíduos que não têm, então, a doença, a multiplicação, né, bacteriana controlada, que são os pacientes multibacilares. Então, são indivíduos que têm uma carga bacteriana muito alta, né, e devido a essa carga bacteriana, então, ocorre a disseminação pelas vias aéreas, né? Então, esses indivíduos, geralmente esses indivíduos sem tratamento, são os principais focos, né, e principais responsáveis pela contaminação por Mycobacterium leprae. Então, a hanseníase, ela é causada, apresenta como agente etiológico o Mycobacterium leprae, que é uma bactéria, né, dentro das classes das micobactérias, assim como o Mycobacterium tuberculosis, né? Então, se trata de um bacilo ligeiramente curvo, né, curvado, é um bacilo intracelular obrigatório, e esse ponto, então, define, né, qual é o tipo de resposta imunológica que é necessário ser desenvolvidas para melhor combate e controle da infecção por esse agente, né? Então, existem diferentes respostas imunes em que nosso organismo ele é capaz de desenvolver frente a diferentes agentes estimuladores, né? No caso, agentes patogênicos. Então, por se tratar de um bacilo intracelular obrigatório, ou seja, né, se multiplica melhor no interior das células, então a imunidade ela precisa ser desenvolvida de uma forma apta para alcançar, então, essas bactérias no interior das células que elas infectam, né? Então, as principais células que são alvos do Mycobacterium leprae são os macrófagos e as células de Schwann, né? Então, por isso que a gente vê um comprometimento, né, de nervo periférico, né, neural, em pacientes que não têm a doença controlada. Então, os principais antígenos reconhecidos pela resposta imunológica, né, provenientes da bactéria, são os dois que eu coloquei aqui para vocês. Então, a gente tem o lipoarabinoma, né, que é um lipopolissacarídeo, né, então ele funciona como um dos principais antígenos em que nosso sistema imunológico usa, né, reconhece para iniciar a resposta imune contra a bactéria. E o outro antígeno também, que é o mais descrito, é uma glicoproteína, que a gente chama de glicolipídio fenólico 1, PGL1, né? Então, esses dois são os principais componentes da estrutura do Mycobacterium,
que são responsáveis por induzir a resposta imunológica inicial, né? Então, o glicolipídio fenólico, ele é uma glicoproteína que está presente, lipoproteína, desculpa, que está presente na cápsula do Mycobacterium, né? Porque é uma bactéria que tem uma cápsula presente, então esse é uma estrutura capsular, né? E o LAN, a lipoarabinomana, é um agente, então, uma lipopolissacarídeo que está presente na parede celular dessas bactérias, né? Então, esses são os principais agentes que são reconhecidos, principalmente pelos nossos fagócitos inicialmente, né? Então, o Mycobacterium, ele é uma bactéria que apresenta uma alta infectividade, né? Então, as pessoas entram em contato com esse agente e se contaminam, mas apresentam uma baixa patogenicidade, ou seja, não é uma bactéria que tem uma capacidade patogênica alta, né? Então, poucos adoecem, né, frente ao contato com esses agentes, né? Então, aqui a gente tem representado uma figura representativa de quais são as estruturas externas, né, do Mycobacterium lepre, né? Então, a gente tem a membrana plasmática aqui nessa região inferior, né? E logo acima, então, nós temos a parede celular dessa bactéria, que é uma parede celular bem parecida, semelhante a bactérias gram-positivas, né? E aqui na parede celular, então, a gente encontra a lipoarabinomana, né, que é um dos pontos de reconhecimento, né, da bactéria pelo nosso sistema imunológico, e logo acima, então, nessa cápsula, né, que a bactéria tem externamente, que a gente tem, então, a presença do glicolipídio fenólico 1, tá? Então, muitos trabalhos relatam a presença de altos níveis de anticorpos, por exemplo, contra essas duas estruturas em indivíduos que não conseguem controlar a hanseníase, né? Não conseguem limitar a multiplicação bacteriana, né? Então, aqui a gente tem mais um ponto que demonstra a importância desses dois antígenos, né, que são estruturas reconhecidas pelo sistema imunológico, que são importantes, então, para início dessa resposta, essa resposta inata, né, essa resposta inicial ao agente. Bom, então aqui, quando a gente fala de hanseníase, a gente tem que levar em consideração que trata de uma doença, né, que apresenta uma diversidade de formas clínicas, né, então é uma doença espectral, né, e essas formas clínicas, então, elas dependem da resposta imunológica que o indivíduo ele é capaz de desenvolver, então, frente à infecção pelo Mycobacterium lepre, né? Então, é muito interessante o estudo da imunologia da hanseníase, porque a gente consegue visualizar dentro dessa variação de espectral, né, que a gente vê de manifestações clínicas, a gente consegue detectar e perceber diferentes respostas imunes que podem ser desenvolvidas frente ao mesmo agente etiológico, né? E essa resposta imune, ela é crucial, então, para definir se esse indivíduo ele vai ser resistente ou se ele será susceptível, né, à infecção, né? Então, frente à exposição à bactéria, né, ao Mycobacterium lepre, então, a maioria dos indivíduos, eles apresentam uma resistência natural, né, mais de 90% aí, eles apresentam essa resistência natural, né, e o restante, então, cerca de 10%, então, são indivíduos que desenvolvem a doença, né, e nós temos vários fatores que influenciam a isso, né, mas nós temos principalmente esses fatores imunológicos, né, envolvidos, junto com fatores genéticos, então, que são os responsáveis, né, por caracterizar esses indivíduos que adoecem frente à exposição com o M-lepre, né. Então, em um dos polos, né, de manifestação clínica da doença, nós temos, então, o polo de resistência à bactéria, né, a multiplicação bacteriana, que a gente chama, então, conhecido como o polo tuberculoide. Então, nesse polo, a gente tem uma resposta imunológica eficaz o suficiente para controlar a proliferação, né, bacilar. Então, nessa manifestação, nesse polo extremo,
a gente vê, então, que esses indivíduos, eles são capazes de desenvolver uma resposta imunológica e uma resposta imunológica direcionada e eficaz o suficiente para impedir, então, a disseminação bacilar, né? Então, nesses indivíduos, a gente encontra uma resposta imunicelular bem proeminente, né? Em decorrência disso, é observado também a formação de granulomas, né? Então, os granulomas, eles são formados para quê? Na tentativa do nosso organismo de conter a disseminação daquele patógeno. Então, o granuloma é uma das manifestações histológicas presentes nesses polos que apresentam uma resposta imunológica bem desenvolvida, né? E em decorrência de tudo isso, de uma resposta imune eficaz o suficiente para impedir a disseminação bacilar, então nós temos a diminuição da carga bacilar, porque esse indivíduo ele está desenvolvendo uma resposta imunológica eficaz para esse controle, né? Então, em decorrência disso, seguindo e desenvolvendo essa resposta eficaz, a gente tem a presença de várias células atuantes, né? Mas principalmente de citocinas, que são essas proteínas secretadas por os mais variados tipos celulares, né? Que essas proteínas, então, elas agirão para desenvolverem diferentes respostas imunológicas. Então, nesse polo tuberculoide, né, nós temos aí a presença principalmente de interferon gama, que é uma citocina muito importante, que estimula a nossa resposta imune celular, mas a gente vai falar disso mais especificamente daqui a pouquinho, né? No outro polo, no polo oposto, a gente tem o polo de susceptibilidade à doença, né, que é o polo virchoviano. Então, nesse polo, a gente tem, então, como característica o desenvolvimento de uma resposta imune que não é eficaz para controlar, então, a multiplicação e disseminação bacilar, né? Então, esses indivíduos, eles desenvolvem, sim, uma resposta imunológica, né? Mas não podemos dizer que não é a resposta imunológica correta, né? Então, é uma resposta imunológica que está ali acontecendo, só que ela não é o suficiente para conter, então, a multiplicação bacilar, né? Então, em decorrência disso, a gente não consegue visualizar, por exemplo, pela histologia, né, a formação de granulomas bem formados. Então, a gente vê um infiltrado não organizado, né, desorganizado, e, além disso, esses indivíduos, eles apresentam uma alta carga bacilar, né? E isso acontece em decorrência, né, a presença de citocinas que vão, então, desenvolver esse tipo de resposta. Então, existem citocinas específicas que elas atuarão, então, para propiciar o desenvolvimento dessa resposta, que não é uma resposta muito eficaz à contaminação pelo micobactério lepe, né, para conter ali a disseminação da doença. Então, essas duas respostas são caracterizadas, né, definidas como resposta T-helper 1, T-helper 2, que a gente chama TH1 e TH2, né? E a gente vai falar disso mais para frente e discutir os principais aspectos envolvidos nesses dois tipos de resposta. E na faixa intermediária, então, nós temos as variantes das manifestações clínicas, né? Então, nós temos as formas dimorfas, também chamadas de borderlines, né? Então, nessas formas aqui, intermediárias, nós temos, então, uma variação muito grande de resposta imunológica. Então, essa resposta não é muito pontual, como nos polos, né, da doença. Então, no polo dimorfo tuberculoide, a gente tem ainda, o indivíduo, ele desenvolve ainda um certo controle da multiplicação bacilar, né? À medida que ele vai migrando através desse espectro, então, na dimorfo, ele já tem uma mistura, né, bem homogênea desses dois tipos de resposta, a resposta que é eficaz e a resposta que não é eficaz, e a gente tem, então, o polo dimorfo virchoviano, que é mais próximo desse polo que é susceptível, né? Então, esses indivíduos, eles apresentam mais uma tendência a uma resposta que não é capaz de conter a multiplicação bacilar do que uma resposta que é capaz de conter a multiplicação bacilar, né? Então, visualizando essa distribuição de formas clínicas da hanseníase,
né? Então, a gente chega à conclusão que a resposta imune na infecção, né, causada pelo M-lepre, ela é fundamental na determinação da fisiopatologia da doença. Então, esses fatores imunológicos, essas respostas específicas imunológicas que o indivíduo ele é capaz de desenvolver, então, é que ditarão as regras, né, no processo de fisiopatologia da doença. Bom, então, só para relembrar aí, né, quando a gente fala de imunidade, então, didaticamente, a gente divide a resposta imunológica em dois tipos de respostas diferentes, né? Imunidade inata e imunidade adaptativa, né? Então, a imunidade inata, aquela imunidade natural, não é específica, né? É uma imunidade em que, independente do contato, a gente não tem amplificação, né, dessa resposta. Ela sempre vai acontecer da mesma forma. E essa resposta ela se inicia logo no primeiro contato com o agente infeccioso, no caso, o Mycobacterium leprae, né? E depois, então, de um período que essa imunidade inata se desenvolveu, então a imunidade inata ela vai estimular a imunidade adaptativa, né? Então, na hanseníase, o que a gente mais estuda, né, existem mais estudos focados no como, no impedimento de como vai acontecer essa imunidade adaptativa, né? Então, atualmente, vários trabalhos estão surgindo relacionados à imunidade inata, mas o que a gente mais se sabe hoje é da atuação da imunidade adaptativa no controle, então, da infecção, né? Então, na imunidade adaptativa, a gente já encontra uma resposta, ela é mais tardia, mas ela é extremamente especializada, né? E ela é mediada, então, pelos linfócitos, né? Então, a imunidade adaptativa da hanseníase é crucial, então, para o indivíduo ele conseguir ali conter essa multiplicação bacilar, né? Então, esses dois tipos de respostas são muito importantes e o que se sabe até hoje é que cada vez mais é que a imunidade inata, então, ela tem papel crucial, né, no desenvolvimento de um tipo de resposta ou outro. Então, dependendo do que acontecer durante a imunidade inata, né, a gente vai ter, então, o desenvolvimento de respostas imunes adaptativas mediadas por subtipos de linfócitos diferentes. Bom, na imunidade inata, então, como eu disse, ela tem um papel muito importante, né, nessa primeira linha de defesa contra o Mycobacterium leprae, né? E cada vez mais nós sabemos que ela que vai definir e direcionar a resposta imune adaptativa, né, das mais variadas formas possíveis, né, que a gente vê aí no decorrer desse espectro de manifestações clínicas. Mas o que se sabe hoje, né? O que se sabe é que um dos principais pontos, né, que são relacionados à fisiopatologia da hanseníase é o reconhecimento do bacilo pelas células da imunidade inata, né? Então, dependendo quais são os receptores utilizados nesse reconhecimento e como eles são expressos nessas células imunes, então isso pode definir ou pelo menos ajudar a definir, né, qual vai ser a progressão dessa resposta imunológica, que direção que essa resposta imunológica ela vai tomar, né? Então, quando um micro-organismo ele entra no nosso sistema, então as primeiras células que são responsáveis por reconhecer esse micro-organismo, né, são as células dendríticas ou macrófagos teciduais, né? Então, essas células são responsáveis por reconhecer esse micro-organismo, né? E uma vez que reconhecem, então, eles processam, fagocitam ali e vão apresentar, então, esses antígenos para os linfócitos lá nos linfonodos, e assim a gente tem a ponte, né, entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Então, o que acontece? Nessas células iniciais da imunidade inata, principalmente células dendríticas, teciduais, que a gente chama de células de Langerhans, e os macrófagos teciduais, né? Então, eles apresentam receptores na sua membrana de superfície que são responsáveis por esse reconhecimento primário desse micro-organismo, né? Então, esses receptores, eles recebem um nome geral
como receptores de reconhecimento padrão, que são os PRRs da vida, que reconhecem, então, os PAMPs, né, que são os padrões moleculares associados aos patógenos. Então, quando a gente fala de hanseníase, nós temos ali alguns desses receptores presentes em macrófagos e células dendríticas, que serão responsáveis, então, por esse reconhecimento inicial do bacilo, tá? Então, dentro desses receptores, que são os PRRs, os mais estudados na hanseníase são os receptores do tipo TOL, tá? Que a gente utiliza como sigla representativa TLR, que é do inglês, né? Então, receptores do tipo TOL, eles são receptores transmembranas, né? Então, a gente tem alguns que são distribuídos na superfície desses macrófagos e células dendríticas, e alguns que estão presentes, então, no citosol dessas células, né? Então, com relação ao reconhecimento, né, do Mycobacterium lepre, então, são mais envolvidos os receptores tipo TOLs presentes na membrana das células fagocíticas, né? Então, na hanseníase, a gente tem como principais receptores o Toll-like receptor 1, o 2, né, que formam um homodímero, então eles se unem, né, e formam como se fosse um receptor só, mas também nós temos, Toll-like receptor 1 e 2 são heterodímeros, eles se unem, então, para esse reconhecimento, mas também a gente tem o reconhecimento isolado, né, como homodímeros de Toll-like receptor 2 e Toll-like receptor 4. Então, esses tipos de receptores tipo TOL são os principais responsáveis por reconhecer fragmentos, componentes da membrana e da parede celular e da cápsula, né, do Mycobacterium lepre, né? Principalmente, então, como eu disse no início da nossa aula, eles reconhecem, então, o PGL1, né, e o LAM, né? Então, eles reconhecem esses antígenos e esse reconhecimento é o suficiente para iniciar essa resposta imune inata, né? Então, quando a gente fala de resposta imune inata, né, a gente tem ali a presença desse micobactério inalado, geralmente, né? Então, vários trabalhos relatam que a principal via de infecção é através do trato respiratório, né? Então, essas dendríticas e macrófagos que estão ali naquela região são os primeiros a entrar em contato com o micobactério, né? E assim a gente tem, então, o início dessa resposta, né? Então, uma vez que houve reconhecimento, né, de fragmentos, componentes da micobactéria por esses receptores presentes nos fagócitos e células apresentadoras de antígeno, né? Então, esse micro-organismo é internalizado e a gente tem aí o início da imunidade adaptativa, né? Então, quando a gente fala em reconhecimento do bacilo na imunidade inata, né, alguns trabalhos já relataram que indivíduos com hanseníase que desenvolvem formas mais graves da doença, né, ou episódios reacionais, ou até mesmo a forma multibacilar, esses indivíduos apresentam polimorfismos, né, em diferentes tipos de receptores tipo TOL, né? Então, já tem trabalhos demonstrando que indivíduos com a forma multibacilar, eles não apresentam um reconhecimento, né, eficaz e uma expressão muito alta, por exemplo, de Toll-like receptor 2 e 1 na sua membrana superficial, né? Então, isso já é o suficiente para causar um comprometimento inicial da resposta imune frente ao contato com o bacilo, né? Mas a gente tem também outros receptores de reconhecimento padrão, né, que são os PRRs, que são responsáveis também pelo reconhecimento inicial do Mycobacterium lepre. Dentre eles, nós temos o NOD, né, o NOD2 é o mais conhecido, né, que ele é um sensor intracelular, então ele está presente ali no citosol, no citoplasma, né, do fagócito, e ele é responsável, também tem uma capacidade grande de iniciar o desenvolvimento de processos inflamatórios, né? Então, indivíduos, por exemplo, que apresentam a forma multibacilar, eles apresentam polimorfismos nesse tipo de receptor, né? Então, o que se sabe até hoje é que indivíduos que desenvolvem
a forma susceptível, né, ao micro-organismo, a micobactéria lepre, esses indivíduos, eles apresentam, né, algum grau de comprometimento, né, desses receptores de reconhecimento, e esse comprometimento, ele ocasiona, então, uma cascata de eventos que vai levar, então, à ativação de uma resposta imune adaptativa não muito eficaz para conter, então, a multiplicação bacilar, né? Então, uma vez que essas células fagocitam, elas apresentam, então, esses antígenos aos linfócitos T, tá? E a partir daqui, então, a gente tem o início da nossa imunidade adaptativa, né? Sendo essa resposta, então, acontecendo de forma TH1, que é uma resposta mais eficaz ao controle, né, de multiplicação bacilar, e a resposta TH2, que é uma resposta que não deixa de ser uma resposta imunológica, é uma resposta imunológica eficaz contra milhares de tipos de processos infecciosos, mas principalmente contra parasitas extracelulares, né? Mas no contexto hanseníase, no contexto hemilepre, não é uma resposta conveniente, ok? Então, a gente tem ali dentro da imunidade inata, né, um dos principais pontos que são abordados e estudados pelos milhares de grupos de pesquisas em hanseníase, são, então, o comportamento desses receptores iniciais, sensores iniciais da imunidade inata, nessas diferentes formas clínicas apresentadas na hanseníase. Então, outro ponto da imunidade inata também que pode comprometer, né, uma boa ativação, uma ativação correta da resposta imunológica, é, então, o tipo celular que é desenvolvido frente ao primeiro contato com o Mycobacterium leprae, né? Então, muitos trabalhos trazem o fato de que, dependendo a característica genética do indivíduo, dependendo qual é o ambiente de citocinas, né, que aquele indivíduo ele apresenta ali no início da infecção, então, como isso vai definir, né, o desenvolvimento de macrófagos, né? Então, nós temos, dentro da nossa resposta imunológica, 2 tipos de macrófagos, né? Então, existem os macrófagos do tipo M1, que são conhecidos como macrófagos inflamatórios, tá? Então, esses macrófagos, eles são estimulados por alguns fragmentos bacterianos, por exemplo, aqui na figura traz o LPS, né? E também pela citocina interferon gama. Então, esses macrófagos, eles possuem uma intensa atividade inflamatória, né? Então, eles produzem muito interferon gama, TNF-alfa, IL-6, eles produzem L12, né? Espécies reativas de oxigênio, de nitrogênio. Então, esses macrófagos, eles apresentam uma atividade microbicida muito grande, né? Então, eles têm uma capacidade de fagocitar e destruir esse micro-organismo muito desenvolvida. Além disso, esses macrófagos, pela característica de produzirem muita IL-12, né, que é a interleucina 12, esses macrófagos, então, eles estimulam uma resposta mais eficaz contra o hemilepre, né, que a gente chama de resposta TH1. Em contrapartida, né, alguns indivíduos, eles podem desenvolver, frente ao primeiro contato com o bacilo, um tipo de macrófago que nós chamamos de macrófago M2, tá? Esses macrófagos, eles já não possuem uma capacidade inflamatória muito grande, né, de estimular a resposta imunológica, como o tipo M1. Esses macrófagos M2, eles apresentam a ação mais contrária, né? Uma ação mais de caráter anti-inflamatório e de reparo tecidual. Então, esses macrófagos, eles não são eficazes para a eliminação do micro-organismo, né? Ainda mais um micro-organismo intracelular como o Mycobacterium leprae, né? Então, esses macrófagos já não têm essa capacidade microbicida tão desenvolvida, e isso compromete, né, o processo, a eficácia da resposta imunológica frente, então, à contaminação com M. leprae. Além disso, o desenvolvimento desse tipo de macrófago, né, o M2,
ela é relacionada ao desenvolvimento da resposta imunológica adaptativa, que não é o suficientemente eficaz contra o bacilo, que é a resposta que a gente chama de TH2, né? Então, a gente tem esses dois tipos de macrófagos que atuam em situações diferentes, né? Então, indivíduos que apresentam uma resistência à disseminação, né, ao contágio por hemilepre, eles apresentam uma capacidade de desenvolver o macrófago do tipo M1, né, muito mais avançada do que indivíduos que desenvolvem, então, as formas mais graves da doença, no caso, as formas em que não há fugiu a palavra, a limitação, perdão, não há limitação dessa proliferação bacilar, tá? Então, vários estudos e estudos atuais têm apontado a ação desses dois tipos de macrófagos nos diferentes tipos, nas diferentes formas de hanseníase, né? E são apontados, então, como um dos principais, né, agentes que influenciam, então, nessa resposta TH1 ou TH2, que a gente vai falar mais para frente. Tá? Então, quando a gente fala de imunidade inata, a gente tem principalmente esses dois aspectos que são mais conhecidos, né? Relacionado, então, ao tipo de reconhecimento que acontece frente ao primeiro contato com o Mycobacterium lepre, né? Então, como que esses receptores de reconhecimento primário, que são, no caso, os Toll-like receptor, eles estão presentes, né, nas dendríticas, nos macrófagos desses indivíduos, né? E também qual é o tipo estimulado, uma vez que essas células entram em contato, né, primeira vez com o Mycobacterium lepre. Então, vários estudos, então, como eu disse, se apontam, né, essas características, né? Então, eu trouxe aqui alguns pontos importantes, né, que já foram relatados, então, são hipóteses que já são bem consideradas dentro da imunologia, né? Então, como eu disse, já é bem relatado na literatura que polimorfismos, modificações, nível de receptor do tipo TOL2 está relacionado à susceptibilidade de infecção, né? Então, isso significa que indivíduos do polo virchoviano, eles têm um comprometimento no reconhecimento, né, do micobactério por esse receptor, né, tipo TOL2. Além disso, lesões de pacientes, biópsias realizadas de lesões de pacientes bacilares, então apresentam uma alta expressão de Toll-like receptor 1 e 2, né? Então, isso reforça mais uma vez que esse reconhecimento ele está sendo eficaz o suficiente, né? Uma vez que pacientes que têm a forma multibacilar, eles apresentam uma diminuição da expressão desses dois receptores de reconhecimento padrão, né? Outro ponto também muito importante é com relação às células dendríticas, né? Então, as células dendríticas, elas são células que estão ali, né, nos tecidos, estão aptas para reconhecer o micro-organismo, então elas fazem esse papel, desempenham esse papel de vigilância, né? Então, as células dendríticas, elas são muito importantes porque elas são as principais estimuladoras da imunidade adaptativa, né? Então, as células dendríticas são células apresentadoras de antígeno, que a gente chama de APCs, tá? Então, essas células são as principais iniciadoras da resposta imunológica. Então, elas que fazem a ponte entre imunidade inata e imunidade adaptativa, né? Existem poucos trabalhos, não existem muitos trabalhos em que abordam, então, quais são as características das células dendríticas na hanseníase, né? Cada vez mais aparecem trabalhos relacionados a isso, mas nós já temos alguns aí que demonstram que as células dendríticas, elas são mais presentes em pacientes com a forma tuberculoide e suas variantes, ou seja, de morfotuberculoide e de morfodimorfo, né, quando comparados com pacientes do polo de susceptibilidade, ou seja, os virchovianos. Então, aqui a gente vê a importância também dessas células nessa resposta inicial frente ao primeiro contato com o Mycobacterium lepre,
né? Mas existem também alguns estudos que apontam que as células dendríticas de indivíduos virchovianos ou de suas variantes, elas apresentam uma incapacidade de maturação, então elas não conseguem desempenhar o papel de forma correta no que se relaciona à ativação da imunidade adaptativa. Então, essas células, elas podem apresentar nesses pacientes algum tipo de deficiência, né, principalmente relacionados a moléculas de reconhecimento também, né, como o DCSIME, que é uma molécula de reconhecimento, ou até uma molécula que a gente chama de CD1, que é uma molécula que ajuda na apresentação do antígeno ao linfócito. Então, essas dendríticas desses indivíduos apresentam comprometimentos, né, limitados a expressões corretas desses receptores. E isso tudo desencadeia, então, um processo de ativação não suficiente da resposta imunológica ou indução de citocinas, né, que não são muito eficazes para esse tipo de infecção, o que leva, então, a certos indivíduos desenvolverem, então, essas formas multibacilares, tá? Então, outro ponto que eu trouxe aqui também, que está sendo bastante discutido, é a presença, então, como eu já disse, desses dois subtipos de de macrófagos, tipo M1 e M2, ou seja, inflamatório e não inflamatório, né, nesses indivíduos com hanseníase. Então, no polo tuberculoide, tanto sangue periférico, né, quanto lesões, em biópsias de lesões de pele, então se identifica a presença de macrófagos com perfil inflamatório, né? Então, a gente já caracteriza esses macrófagos como M1. Agora, no virchoviano já tem, esses pacientes apresentam macrófagos com perfil mais anti-inflamatório, né? Então, um perfil mais de reparo tecidual. E isso não é o suficiente para estimular uma resposta efetiva contra o micobactério leves. Então, desde a imunidade inata, a gente já consegue perceber que alguns aspectos levam, então, a essas diferentes reações imunológicas que ocorrem nessas diferentes formas clínicas, né? Mas, como eu disse para vocês, o principal ponto mais estudado, né, com relação à imunologia dentro da hanseníase é a imunidade adaptativa, né? Então, na imunidade adaptativa, ela é uma imunidade mais eficaz, né? E na imunidade adaptativa a gente tem, então, o envolvimento dos linfócitos, né? Então, os linfócitos, eles podem se diferenciar em várias formas diferentes. Então, os linfócitos, eles apresentam plasticidade, eles conseguem se diferenciar em subtipos diferentes que vão agir frente às diferentes infecções, né, da forma mais eficaz possível. Então, uma vez que a gente tem a apresentação de antígeno, né, por uma dendrítica principalmente, né, para um linfócito virgem ou naive, que a gente chama, né, então esse linfócito ele vai sofrer modificações a nível de fator de transcrição, né? E assim ele se torna os diferentes tipos de linfócitos que a gente tem, né? Então, os linfócitos TCD4, eles possuem uma capacidade de plasticidade muito grande. Então, eles podem se desenvolver, se diferenciar em diferentes subtipos. Cada dia na imunologia aparece um subtipo novo, né? Então, antes, os subtipos só se limitavam a TH1 e a TH2, mas hoje nós temos TH17, Treg, né, TH22, tem TH9. Então, cada vez mais aparecem mais subtipos de linfócitos TCD4, né, que apresentam, então, características únicas. Né? Os mais conhecidos, então, estão representados nessa figura. Né? Na hanseníase, os linfócitos mais estudados são os linfócitos T, né? Porque esse paradigma de resposta TH1 e TH2 é bem presente, né, na doença. Então, os linfócitos T são muito estudados e o comportamento desses linfócitos frente à infecção também, né? Nós sabemos que na hanseníase a gente tem o desenvolvimento de linfócitos B, principalmente em indivíduos multibacilares, né? Porque a gente tem a presença de níveis altos de anticorpos nesses indivíduos,
né? Mas os linfócitos T são os principais alvos aí de estudo e a gente sabe mais da ação dos linfócitos T na doença do que propriamente dos linfócitos B ou dos linfócitos TCD8, né? Então, os CD4 são os mais conhecidos, né? Então, o linfócito TCD4, dependendo, então, de qual citocina ele é estimulado, né? Uma vez que o antígeno foi apresentado para ele lá nos linfonodos, então, isso vai definir qual esse ambiente de citocinas, vai definir, então, qual subtipo que será diferenciado, né? Então, o linfócito TCD4 naive, dependendo do estímulo de citocinas que ele recebe, o antígeno que está sendo apresentado, então ele pode se tornar um linfócito TH folicular, desculpa, né? Nós temos também os linfócitos TH2, o H é de helper, né, de auxiliar. Nós temos o TH1, o TH17 e a Treg, né? Então, quando um linfócito ele se diferencia em TH2, ele se diferencia em TH2 por vários motivos. Mas um dos principais e mais conhecidos é porque, então, esses linfócitos que são virgens até aquele momento, eles são, então, submetidos a alta concentração de interleucina 4, né? Então, uma vez que eles são submetidos a esse perfil de citocinas, eles se diferenciam, então, em linfócitos TH2. Então, os linfócitos TH2 possuem como fator de transcrição o GATA3, né? E essas células são intimamente envolvidas, a gente vai falar mais para frente disso, mas com o desenvolvimento de uma resposta humoral na hanseníase, né? E isso já está mais do que evidenciado que essa resposta humoral não é uma resposta totalmente eficaz para controle da infecção, né? Agora, uma vez submetido à interleucina 12, né, esse linfócito ali, virgem ali no linfonodo, ele se diferencia, então, ao linfócito TH1, né? Então, o linfócito TH1, ele expressa o fator de transcrição que a gente chama de TBET. Então, essas células têm uma capacidade muito grande de induzir a resposta imune celular, né? Diferente da resposta imune mediadas por anticorpos, né? Então, essas duas células, TH1 e TH2, são as mais conhecidas dentro do contexto hanseníase, né? Então, já está muito bem estabelecidos que indivíduos que apresentam resistência ao bacilo são indivíduos que têm uma capacidade de desenvolver uma resposta do tipo TH1 intensa, e indivíduos que são susceptíveis ao bacilo são indivíduos que desenvolvem uma resposta do tipo TH2, né? Então, isso já é muito bem estabelecido, eu acho que já não gera discussão nenhuma, né? O que gera um pouco de discussão com relação à ação dessas duas células, atuação na hanseníase, é um pouco relacionado às reações, né? Que a gente ainda não sabe muito bem, né, quais são os definidores imunológicos que desencadeiam as reações hansênicas, né? Tem as células que a gente conhece mais, mas tem, então, essas misturas de resposta imunológica que se tornam um pouco confusas no entendimento das reações hansênicas. Mas no contexto geral da hanseníase, esse paradigma, né, essa dicotomia TH1, TH2 já é muito bem estabelecido, né? Nós temos outros tipos de linfócitos TCD4 que cada vez mais são relatados na literatura, né, no estudo da imunologia da hanseníase, que é o linfócito TH17, né, que é envolvido muito no estudo das reações, né? Então, essas células, elas expressam o fator de transcrição ROR-γt, né? São células muito potentes para indução de inflamação. E a gente tem as Tregs, né? Que o nome já diz, né? Reg de reguladora, são os linfócitos T reguladores, que são linfócitos, então, que têm essa capacidade de regular a resposta imunológica, né? De proporcionar a imunotolerância, né? Então, essas respostas, essas células, elas expressam um fator de transcrição, que nós chamamos de FOXP3, tá? Mas agora a gente vai falar de cada um desses subtipos celulares no contexto da hanseníase, né? Então, como eu disse,
A Mycobacterium lepre é uma micobactéria intracelular, é uma bactéria intracelular obrigatória, né? Então, ela vai se multiplicar no interior, principalmente dos macrófagos, né? Células dendríticas, células de Schwann, né? E o que vai acontecer? Então, devido ao fato de ser uma bactéria intracelular, né, a resposta imunológica desenvolvida contra esse tipo de bactéria tem que ser uma resposta efetiva o suficiente para alcançar o interior das células que essa bactéria está ali parasitando, né? Então, se você tem, por exemplo, uma resposta mediada pela secreção de anticorpos para uma bactéria intracelular, essa resposta ela não será tão eficaz, porque esse anticorpo ele não vai alcançar essa bactéria no interior dessa célula. Então, por isso que é importante, no contexto hanseníase, o desenvolvimento de uma resposta imune celular, ou seja, uma resposta imune adaptativa que seja tão boa o suficiente para estimular ainda mais o processo de fagocitose, de atividade microbicida dos fagócitos, tá? A imunidade humoral, ela já não é tão eficaz, justamente pelo fato da bactéria estar presente ali dentro, principalmente, né, dentro das células, ok? Então, quando a gente fala de resposta TH1, então a gente se refere a uma resposta que a gente chama de imunidade celular. Então, os linfócitos TH1 são linfócitos que desenvolvem esse tipo de resposta, né? E por que a gente chama de imunidade celular? Porque os linfócitos TH1, a principal função dessas células é ativar os macrófagos, tá? Então, ela ativa macrófago e célula dendrítica, né? Para quê? Para ingerir e destruir mais bactérias, tá? E para potencializar a capacidade de apresentação de antígeno, né, por essas células, ou seja, potencializar a ativação de linfócitos, mais linfócitos TH1 ainda, né? Então, a principal citocina produzida por essas células é o interferon gama, né? E o interferon gama apresenta muitas funções diferentes, né? Mas as principais funções são relacionadas, então, ao desenvolvimento de um macrófago superpotente, capaz de fagocitar e destruir e apresentar antígenos também de uma forma muito mais potente do que na ausência dessas células TH1, né? Então, os linfócitos TH1, como eu disse, eles são desenvolvidos, né, quando estimulados por IL-12, produzida por células dendríticas e macrófagos ali na hora da apresentação antigênica, tá? Então, esse tipo de resposta é o que demonstra ser, o que já está bem definido, né, na literatura, o padrão de resposta mais eficaz, né, no controle da hanseníase, né? Então, indivíduos tuberculoides e suas variantes, eles apresentam um perfil de resposta TH1 mais robusto, né? E aí, essa resposta imune celular é o suficiente para conter aquela disseminação bacilar, né? Então, uma vez que as células, os linfócitos, né, TH1, secretam uma quantidade muito grande de interferon, né, interferon gama, né, então a gente tem as ações diferentes que eu linkei aqui nesse quadro, né? Então, quais são as principais ações que vão limitar a disseminação do Mycobacterium lepre, né, em indivíduos que têm essa capacidade de desenvolver a resposta da classe TH1, né? Então, na resposta TH1, então esses linfócitos, eles vão estimular a produção de espécies reativas de oxigênio, né? E também a síntese de enzimas lisossomais pelos macrófagos, células dendríticas, tá? Pelos fagócitos, outros fagócitos também. Isso vai levar com que a bactéria seja destruída nos fagolisossomos, né? Então, o interferon, ele potencializa, tá, a capacidade microbicida dos fagócitos, né? Então, essa célula se torna muito mais potente, né, na presença de interferon do que sem o interferon ali naquele microambiente, né? Além disso,
Os linfócitos do perfil TH1, eles têm uma capacidade de secretar fator de necrose tumoral, né, que é o TNF, e interleucina 1, tem uma capacidade muito grande de secretar essas duas citocinas. E essas duas citocinas são intimamente relacionadas ao desenvolvimento de um quadro inflamatório, né? Então, elas são importantes para a ativação e recrutamento de leucócitos, né? Então, aqui a gente tem mais uma forma de potencializar a atividade microbicida dessas células, né? Além disso, linfócitos do perfil TH1 também secretam IL-12, né? Então, a gente tem um loop de estímulo, né? Então, os linfócitos naives, eles são estimulados a se diferenciar em TH1, né? Quando eles são submetidos a IL-12, produzida por macrófagos ou células dendríticas na hora da apresentação antigênica, né? E quando eles são desenvolvidos, né, ocorrer a expansão clonal desses linfócitos, eles por si só começam a produzir a IL-12. E essa IL-12, então, ela vai funcionar no processo de retroalimentação, tá? Então, ela vai agir no próprio linfócito TH1, né, para manter esse linfócito diferenciado, né, e induzir a diferenciação de outros linfócitos naive em TH1, né. Além disso, a IL-12 produzida por esses linfócitos, ela impede que outro subtipo celular de linfócito TCD4 seja desenvolvido, né? No caso, a resposta TH2, né? Então, a manutenção desses níveis, né, de IL-12 serve também para impedir que a resposta TH1 seja sobreposta por uma resposta tipo TH2, né? Além disso, então, o interferon gama, né, ele vai aumentar a capacidade de apresentação antigênica, né, das partículas ali do Mycobacterium lepre pelas células apresentadoras de antígenos, né, no caso a dendrítica, mais do que os macrófagos. Então, com relação a essa função, então o interferon ele aumenta, né, a expressão do MHC. Então, o MHC é a molécula responsável por se ligar ao antígeno, né, e apresentar ali esse antígeno aos linfócitos virgens que estão ali no linfonodo, né, e também o interferon gama, ele aumenta a expressão de moléculas coestimuladoras. Eu não sei se vocês se recordam da imunologia, né, mas para ocorrer a ativação de um linfócito, né, a gente precisa de 3 sinais. Então, o linfócito precisa de 3 sinalizações para ele entender que ele precisa ativar, né? Então, ele está ali em repouso, né? Uma célula virgem, não foi diferenciada. Então, ele precisa desses 3 sinais para ele entender que ele tem que se ativar e se diferenciar em um subtipo específico, né? Então, o primeiro sinal é o reconhecimento do antígeno, então, apresentado pela molécula MHC, né? Então, os linfócitos TCD4 reconhecem um antígeno apresentado pelo MHC classe 2. Então, a gente tem ali a apresentação do antígeno, então o receptor de célula T, o TCR, reconhece esse fragmento do Mycobacterium lepre, né? Mas isso não é o suficiente para induzir essa diferenciação e ativação celular, né? Então, a gente precisa de um segundo sinal. O que é o segundo sinal? A ligação de moléculas coestimuladoras, né? E quem são as moléculas coestimuladoras? As principais são CD80 e 86, que vão se ligar para potencializar, então, essa ativação. E por terceiro sinal é a secreção de citocinas, né? Como IL-12 e IL-2, que vai induzir, então, a proliferação e diferenciação desse linfócito em TH1. Aí sim, esse linfócito está apto para iniciar a sua expansão clonal em células com esse perfil TH1 específico contra o Mycobacterium lepre, né? Então, nesse perfil de resposta, em que a gente vai ter, então, uma eficácia maior no controle do bacilo, né? Então, é uma resposta celular, então é uma resposta que potencializa a atividade microbicida dos fagócitos, né? E essa capacidade, essa característica faz com que o nosso sistema imunológico alcance essas bactérias, né, que estão dentro desses fagócitos. Então aí a gente tem uma resposta eficaz.
Então, nesses polos de resistência, a gente vê uma vigorosa presença de células TH1, né? Não só do perfil celular TH1, mas também das citocinas que essas células secretam, né? Então, tanto em lesões de biópsias de lesões, né, curadas por imunistoquímica, quanto na frequência, né, a nível de sangue periférico, a gente vê altos níveis dessas citocinas, que a gente chama de citocinas do perfil TH1, né, como interferon gama e L12, a gente também encontra TNF-alfa aumentado em indivíduos do polo tuberculoide, tá? Então, à medida que o indivíduo ele caminha nesse espectro de manifestações clínicas, caminha para o polo virchoviano, então as concentrações dessas citocinas vão diminuindo, né? Então, isso reflete o quê? Reflete que, então, a diminuição, né, das células dos linfócitos com perfil TH1, né? Então, esse indivíduo, à medida que a gente tem a evolução para o polo virchoviano, então a gente tem uma perca, né, de capacidade de, então, eliminar uma bactéria que está a nível intracelular. E a resposta TH2, então, ela está presente no polo virchoviano, então, lá no outro polo, que é o polo susceptível ao bacilo, né? Então, essa resposta imune, como eu disse, ela é uma resposta eficaz contra N infecções diferentes, né? Contra, principalmente, parasitas intracelulares. Extracelulares. No caso do Mycobacterium lepre, é uma bactéria intracelular. Então, esse tipo de resposta mediada por linfócito T não vai ser muito eficaz, porque não vai ser boa o suficiente para alcançar essas bactérias no interior dos fagócitos, né? Então, a resposta TH2, ela é caracterizada como uma resposta imunológica que ela não vai estimular os fagócitos, né? Ela é independente de fagócitos. Então, qual que seria a principal função desse tipo de imunidade? A principal função, né, dessa classe de linfócitos TCD4 é o quê? É estimular uma resposta humoral, né? Então, a resposta humoral é aquela desenvolvida pela produção de anticorpos, né? Além disso, também ela é eficiente para causar ativação de mastócitos e eosinófilos, né? Então, por isso que a gente tem essa resposta mais eficaz em casos de parasitoses, né? Então, também é um tipo de resposta que a gente encontra muito em manifestações alérgicas, né? No caso da hanseníase, já está mais que comprovado que ela não é o suficiente, né? Então, a principal citocina produzida por linfócitos do perfil TH2 é a interleucina 4, né? Mas a gente tem interleucina 13, interleucina 5, interleucina 10 também que são produzidas. Mas a principal mesmo, que essas células produzem em maior quantidade, é a interleucina 4, né? Então, quais são os papéis dessas citocinas produzidas por esse tipo de linfócito, né? Os linfócitos TH2. Então, a principal atividade relacionada na hanseníase, né, que já é muito estudado, é que essas células, esses linfócitos TH2, eles serão os responsáveis pela ativação dos linfócitos B, tá? Então, a gente tem a ativação dos linfócitos B, esses linfócitos B produzindo anticorpos contra antígenos do Mycobacterium lepre, né? Então, em indivíduos virchovianos, a gente encontra anticorpos contra PGL e contra o LAM, né? Então, esses indivíduos produzem uma quantidade grande de anticorpos, mas esses anticorpos, eles não vão atuar necessariamente ali no foco de disseminação bacilar, né? Que é no meio intracelular, né? Então, eles não alcançam essas bactérias. Além disso, a IL-4, junto com a IL-13, que são citocinas que têm uma atividade, uma função bem parecidas, né? Então, elas também são capazes de inativar, né? De inibir ou suprimir a ativação dos fagócitos. Então, a gente tem o contrário da resposta TH2 aí também, né? E essas citocinas, então, elas estimulam a diferenciação de macrófagos para um perfil anti-inflamatório,
não pró-inflamatório, como na resposta TH1. A gente vai ter um macrófago que ele não vai apresentar uma capacidade microbicida elevada. Então, ele não vai ser bom o suficiente para eliminar essas bactérias no interior ali do seu citoplasma, tá? Outro fator, então, que é importante da IL-4 é que a IL-4 secretada também funciona no processo de retroalimentação, né? Então, a IL-4 secretada pelos linfócitos TH2, elas mantêm a resposta com o perfil TH2, né? Então, elas inibem o desenvolvimento de uma resposta TH1, ok? E além disso, então, a IL-4 e IL-5, né, e IL-13 em conjunto, vão agir para recrutar, então, os mastócitos, mas principalmente os eosinófilos ali, né, que secretarão seus grânulos, mas esses grânulos não serão o suficiente para conter ali aquela multiplicação, porque essa bactéria está a nível intracelular, né, e não a nível extracelular. Então, a resposta do perfil TH2, ela é muito eficaz para parasitas grandes, né? Que parasitas tão grandes, por exemplo, que os nossos fagócitos não conseguem fagocitar, né? Que é o contrário, na verdade, do que acontece com o Mycobacterium leprae. Então, essa é uma das justificativas, então, para a gente concluir, então, que esse perfil de resposta nunca vai ser eficaz contra o Mycobacterium leprae. Bom, então, alguns aspectos que são encontrados, né, com relação ao perfil TH2, aqui a gente pode relacionar o perfil TH1 também, né, então a gente tem altos níveis de TNF-alfa, que é produzido pelo perfil TH1, no soro de pacientes tuberculoides, comparando com virchovianos, né, e em virchovianos, então, a gente já tem a característica de alta frequência de células TH2 circulantes no sangue periférico, mas também a presença de altos níveis de citocinas do perfil TH2 nesses indivíduos, como IL-4, IL-13 e IL-10. E isso corrobora com os altos níveis de anticorpos contra PGL1, principalmente, que esses indivíduos apresentam, né? Então, esse conjunto de resposta TH2 não é o suficiente para induzir esse ambiente, né, apto para essa eliminação ou contenção desse bacilo. Né? Então, nesses pacientes, a gente não visualiza essa formação de granuloma. Né? Essa resposta, ela não é organizada, limitada, igual a gente vê nos indivíduos com perfil TH1. A célula TH17, ela já é um novo tipo celular que está sendo aí investigado no contexto da hanseníase, né? Então, existem já bastante trabalhos que abordam a ação dessas células, mas essas células, elas estão sendo mais estudadas no que se refere às reações hansênicas, né? Que são essas reações exacerbadas, né? Decorrentes aí da evolução crônica da doença. Então, a resposta TH17, ela induz uma inflamação muito intensa, né? Então, os linfócitos CD4 que têm esse caráter de TH17, a principal função dessas células é recrutar leucócitos, mas principalmente neutrófilos, para o local de infecção, né? Então, são células que têm uma capacidade estimulante de inflamação muito grande. E a principal citocina secretadas por esse perfil celular é a interleucina 17, mas a gente também tem interleucina 22, interleucina 21, que são secretadas por esse subtipo celular, né? Os principais isômeros que a gente tem, isoformas de interleucina 17 envolvidas, né, na hanseníase, é a IL-17A e a IL-17F, né? Mas o que essas citocinas vão fazer? Uma vez que elas são produzidas pelos linfócitos TH17, essas citocinas, então, estimulam o recrutamento de neutrófilos, tá? Estimulando a produção de quimiocinas, principalmente de adesinas no epitélio vascular, né? Além disso, elas estimulam a produção de agentes antimicrobianos, né? Uma das principais relacionadas são as defensinas, que têm essa capacidade microbicida, né?
E também elas produzem L e L22, que são relacionadas à manutenção da integridade epitelial. Então, as células, os linfócitos TH17 são muito envolvidos com a imunidade de mucosa, né? Então, são células que estão presentes ali e dão esse aparato ali a nível de mucosa, né? Então, na hanseníase, a gente tem estudos apontando a presença dessas células, né? E o que tudo indica, essas células, elas estão mais presentes em indivíduos com perfil tuberculoide, né? Então, são indivíduos que eles têm a capacidade de desenvolver granulomas, né? E a presença de TH17 potencializa essa atividade microbicida, né? Pelo fato dessas células induzirem, então, resposta inflamatória. Bom, então aqui, como eu já disse, né, então alguns trabalhos apontam que na hanseníase tuberculose ou suas variantes, né, na pólise bacilar, a gente tem, então, potencialização, né, dessas células ali, ajudando nessa resposta, nesse controle bacilar, né, e também um estudo do Saini, né, que o Saini faz parte de um grupo muito forte na Índia, que estuda hanseníase. Então, eles relataram que o sobrenadante de cultura, né, de celular de indivíduos com hanseníase e também biópsias de lesões de pele curada com imunistoquímica demonstraram, então, que indivíduos com a forma tuberculoide e os controles apresentam maior frequência de TH17 do que indivíduos virchovianos, né? Então, aí a gente vê mais um aspecto de potencialização da resposta imunológica, né, contra agente intracelular, que é a inflamação. Bom, outra célula, né, que nós também temos envolvida na hanseníase, e essa também é muito estudada, né, alguns anos atrás aí ela se tornou foco de estudo dentro da hanseníase, é a célula T reguladora, né, que a gente chama de Treg. Então, o nome já diz, é um linfócito TCD4 que tem a capacidade, né, atua para regulação da resposta imune, mas também para manter a imunotolerância do nosso organismo, né? Então, ela faz todo esse controle, esse equilíbrio. Então, as células T reguladoras, elas agem de duas formas, né? Então, elas podem agir dependendo de contato, né? Desculpa, aqui embaixo a gente tem dependente de contato, né? Então, elas possuem moléculas na sua superfície que, quando se ligam às células, então, essa ligação, né, faz com que haja essa função supressora, mas também elas secretam citocinas e granzimas, enzimas, que então essa supressão acontece de forma independente de contato. Então, elas apresentam essas duas formas de ação, tá? Então, na maneira independente de contato, que ocorre pela secreção, né, de proteínas, né, que são citocinas, de lisozimas, de enzimas, né, as principais citocinas que são relacionadas às células T reguladoras é a interleucina 10 e TGF-beta, né? Então, a produção de L10 por células reguladoras, né, linfócitos T reguladores, vai inibir os macrófagos e células dendríticas. Vai inibir de que forma? Vai fazer com que essas células produzam menos IL-12, tá? E que diminua a expressão do MHC, ou seja, a apresentação do antígeno não vai ser muito eficaz, tá? E isso já é o suficiente para comprometer uma resposta imunológica celular apta, né? Uma vez que os linfócitos TH1, eles são estimulados pela citocina IL-12, né? Outra citocina também que é bem relacionada com a atividade de Treg é a TGF-beta. Essa citocina, então, ela tem muitas ações, funções diferentes, mas relacionados à supressão da resposta imune, elas são relacionadas com relação à inibição da ativação de linfócitos e macrófagos, né? Além disso, a TGF-beta é uma das citocinas que são necessárias para a diferenciação dos linfócitos perfil TH17, né? Então, ela também regula a diferenciação das células em TH17. Agora, com relação à ação
dos linfócitos T reguladores dependente de contato, ou seja, precisam entrar em contato com a célula, essas células apresentam algumas moléculas na sua superfície, né? Uma das mais conhecidas é o CTLA4, né? Então, o CTLA4, ele inibe a coestimulação do linfócito na hora da apresentação do antígeno, né? Então, a coestimulação é aquele segundo sinal. Então, o CTLA4, ele inibe essa ligação, assim, essa célula, ela não é ativada, tá? Outra característica da Treg é porque essas células possuem na sua superfície o receptor de L2, que é o CD25, né? Então, por possuírem receptor de L2, essas células, elas consomem a IL-2 ali do meio, então, essa citocina, ela não será o suficiente para induzir uma ativação maciça de linfócitos T, tá? Então, ela consome a citocina, uma das citocinas importantes para induzir a proliferação clonal dos linfócitos, que é a IL-2, né? Então, as Tregs, elas também são bastante associadas com as formas clínicas da hanseníase. E eu trouxe aqui para vocês um dos primeiros trabalhos que relatou, então, o impacto das células T reguladoras no contexto hanseníase, né? Então, esse trabalho, o que ele demonstrou? Então, fazendo uma avaliação, né, da frequência periférica de células T reguladoras, né? Então, aqui a gente tem as células T reguladoras, né, que são células que expressam molécula CD4, expressam CD25, que é o receptor de L2, e expressam o fator de transcrição FOXP3, né? Então, o que esse estudo demonstrou, né? Que pacientes com a forma tuberculoide apresentavam uma frequência menor de células reguladoras do que pacientes com a forma lepromatosa, né? Desculpa, lepromatosa não, virchoviana. E além disso, né, isso corroborou com os achados da dosagem de citocina no sobrenadante dessas culturas. Né? O que eles visualizaram? Que indivíduos com a forma tuberculoide apresentam, então, menores níveis de interleucina 10 do que indivíduos com a forma virchoviana, né, que a gente consegue observar aqui, tá? Então, que conclusão que a gente chega aqui? Que indivíduos que têm essa resposta não efetiva contra o bacilo, esses indivíduos, além de ter ali desenvolvido uma resposta de linfócitos com perfil TH2, esses indivíduos, além disso, possuem uma regulação maior da resposta imunológica. Então, isso potencializa a incapacidade do sistema imunológico de eliminar, ou pelo menos conter, a multiplicação bacilar. Tá? Então, aqui a gente consegue ter uma visão geral, né, do que acontece com relação à perspectiva imunológica nos dois polos, né, da hanseníase. Então, na resposta tuberculoide, que é a infecção, eu tenho ali como característica a infecção controlada, então eu tenho essas células apresentadoras de antígeno, né, dendrítica, macrófago, ali apresentando o antígeno, mas essa apresentação, ela estimula um linfócito com perfil TH1. Esse linfócito, então, com perfil TH1, que é responsável pela imunidade celular, então ele vai fazer o quê? Ele vai ativar a atividade microbicida dos fagócitos. Assim, eu tenho uma resposta eficaz para controle de uma bactéria que está no meio intracelular, né? Além disso, no polo tuberculoide, eu vou ter o quê? Eu vou ter os linfócitos TH17, que atuarão também para potencializar ali uma resposta inflamatória para limitar mais ainda a disseminação do Mycobacterium leprae, né? E na forma disseminada, né, que é o polo virchoviano, então eu tenho a apresentação antigênica, né? Mas essa apresentação antigênica vai estar em um microambiente ali com IL-4, então as células com perfil TH2 serão desenvolvidas, serão diferenciadas, tá? Então, essas células com perfil TH2, o que elas vão fazer? Elas vão ativar a produção de anticorpos pelos linfócitos B, né? Então, por ativar essa resposta humoral, então esses anticorpos, eles não terão contato direto com essa bactéria que está dentro ali das células. Então, provavelmente essa resposta ela não será eficaz como deveria ser. Né? Então, por isso que a gente tem uma característica de infecção disseminada nesses casos.
Outro ponto importante é que, além disso, a gente tem outro fator que suprime ainda mais uma resposta celular, que é a presença aumentada de células T reguladores nesses indivíduos, né? Então, além de ter essa resposta humoral, que não é eficaz contra esse tipo de infecção, esses indivíduos têm ainda células T reguladoras que atuarão para controle, né, dessa resposta imunológica. Bom, então, com relação, né, aos episódios reacionais, então são, na verdade, a forma mais agressiva, né, da hanseníase, a forma que a gente visualiza aí maior perda funcional dos nervos periféricos, né, e são os principais agravantes das incapacidades. Então, esses episódios reacionais, eles são caracterizados como exacerbações da resposta imunológica, né? Então, são surtos, né, agudos ali de resposta imunológica que o indivíduo desenvolve no decorrer ali, sobreposto à evolução da hanseníase, né? Então, a gente tem essa intensificação da resposta imunológica, por isso que muitos classificam os episódios reacionais dentro, né, das reações de hipersensibilidade, porque nada mais são que respostas imunológicas desenfreadas, né, que ocorrem, então, pelo contato com antígenos do Mycobacterium leprae. Então, os episódios reacionais, eles podem ocorrer antes, durante ou após o tratamento, né, e nós, então, temos dois principais tipos de reação, né, de episódios reacionais. Então, a gente tem a reação tipo 1, né, que também é conhecida como reação reversa, e reação tipo 2, em que a manifestação clínica mais comum é o eritema nodoso rancênico, né? Então, são duas manifestações imunológicas distintas, né? Então, na reação tipo 1, a gente tem uma resposta imunológica mais contida, né, mais localizada, então essa intensificação da resposta imunológica, ela é mais localizada, né, então esse tipo de reação, ela ocorre mais em pacientes dimorfos, né, pode ocorrer eventualmente em tuberculoides, mas raramente ocorre em pacientes virchovianos, né, então, a principal manifestação clínica, as principais, então, intensificação inflamatória de lesões pré-existentes, né, com eritema, edema, né, infiltração, e, além disso, também as reações tipo 1 são as principais responsáveis por dano neural, né, devido a essa agressividade de resposta imunológica. E a reação tipo 2, ela já é uma reação considerada sistêmica, né? Então, ela pode acometer várias regiões do organismo do indivíduo. Então, ela ocorre de uma forma mais comum em indivíduos que apresentam um perfil de resposta TH2. Então, geralmente, essas manifestações de eritema nodoso rancênico, né, são acompanhadas de nódulos que ficam ali nas várias regiões do corpo do indivíduo. Além disso, esse indivíduo ele pode apresentar mal-estar, febre, né, porque é um processo sistêmico, e esses indivíduos, então, apresentam altos níveis de TNF-alfa, né, que é uma das principais citocinas responsáveis pela indução da febre. Bom, aqui eu coloquei algumas fotos, né, de alguns dos pacientes que entraram no nosso trabalho lá no Lean 56, né, lá do Hospital das Clínicas, da USP. Então, alguns pacientes com reação tipo 1 que entraram no meu trabalho de doutorado, né, e aqui alguns com reação tipo 2, ali, os poucos que a gente conseguiu, né, dentro do tempo ali de doutorado. Bom, então, com relação à resposta imunológica, né, as reações, esses episódios reacionais, ainda são alvo de bastante curiosidade, né? Então, o que leva à intensificação dessas respostas nesses indivíduos, né? Mas a curiosidade maior é com relação à reação tipo 2. Como indivíduos que não apresentam uma atividade celular, né, eles, de uma hora para outra, então, eles intensificam, né, começam a desenvolver uma resposta celular ali também, né, frente à exposição a antígenos do Mycobacterium leprae. Então, muitos trabalhos são desenvolvidos focados apenas
entender os processos imunológicos por trás dos tipos de reações na hanseníase. Na reação tipo 1, então, a gente vê o quê? Geralmente ela ocorre por uma intensificação da resposta imunicelular, tá? Que geralmente é em decorrência à morte maciça, né, de micro-organismos, de Mycobacterium lepre, né? Então, a gente tem a morte maciça desses micro-organismos, né, e aí, ou uma falta de controle, em que a gente tem um aumento da multiplicação do bacilo, né, e isso é o suficiente para induzir naquele indivíduo que já tem a capacidade de desenvolver uma boa resposta celular. Então, esse indivíduo, ele ocorre intensificação dessa resposta imunológica, né? Então, a gente tem um aumento da resposta inflamatória ali nas regiões de lesões onde a gente tem a presença do bacilo, né? Então, a gente tem a presença muito grande de citocinas envolvidas a quadro inflamatório, né? Então, TNF-alfa, IL-1 beta, interferon gama, porque a gente tem a presença da resposta TH1 ali. Indivíduos com reação tipo 1, eles têm um aumento de resposta TH1, né? Então, comparando o indivíduo sem reação com o indivíduo com reação tipo 1, esses indivíduos têm um nível de citocinas do perfil TH1 bem maiores do que o indivíduo sem reação, né? Então, na reação tipo 1, a gente tem essa imunidade desenvolvida por células. Agora, na reação tipo 2, a gente tem uma mescla, né? Então, a reação tipo 2, ela é classificada como uma hipersensibilidade do tipo 3, que é um tipo de hipersensibilidade que ocorre pela formação de imunocomplexo, né? Então, o imunocomplexo é a ligação de vários anticorpos a antígenos, né? Então, forma um complexo insolúvel, e esse complexo pode ter vários tamanhos e ele se deposita nos mais diversos tecidos do nosso organismo. Assim, ele pode comprometer a boa funcionalidade do local que ele se deposita, né? Então, a reação tipo 2, ela principalmente originada pela formação desses imunocomplexos, né? Então, por isso que é caracterizada como uma manifestação sistêmica. Porque esses imunocomplexos, eles podem, então, alcançar qualquer região do organismo do indivíduo, né? Além dessa formação de imunocomplexos, que ocorre porque na reação tipo 2, a gente tem uma presença de altos níveis de anticorpos, né, nesses pacientes, então significa que essa intensificação de produção de anticorpos, com intensificação, né, do fornecimento de antígenos de Mycobacterium lepre, já é o suficiente para desencadear, então, a formação desses imunocomplexos, né? E em decorrência à formação de imunocomplexos e aos depósitos desses imunocomplexos nos mais diversos tecidos, a gente tem acompanhado disso também uma resposta com perfil inflamatório, principalmente com infiltrado inflamatório rico em neutrófilo, né? Então, a reação tipo 2, ela é acompanhada de um infiltrado neutrofílico muito grande, né? Então, esse é um dos principais aspectos observados em lesões desses pacientes. Então, além de altos níveis de anticorpos, né? Esses indivíduos, eles apresentam também altos níveis de citocinas pró-inflamatórias, né? Que induzem inflamação, como o interferon, TNF, L2, enfim, IL6, IL-1 beta, né? Então, o que será que leva esses pacientes, né, a readquirirem essa capacidade de desenvolver uma certa imunidade celular? Bom, então, como eu disse, as células TH17 Tregs, elas são bastante estudadas no conceito de hanseníase, né, de episódios reacionários, no caso, mais do que de hanseníase sem episódios reacionários. Então, o que se sabe, né, existem trabalhos que apresentam que na reação tipo 2, a gente tem uma diminuição de células T reguladoras, né, em comparação com a reação tipo 1, né. Existem trabalhos que apresentam que nas dois tipos de reação não há alteração,
no número de Tregs, né, no sangue periférico, né, mas muitos trabalhos apresentam que tem uma diminuição de Treg na resposta do tipo 2, né, na reação do tipo 2. Além disso, acompanhando então a diminuição de Treg, né, então as lesões de pacientes com reação tipo 2, né, tendem a apresentar um número maior de células expressando ali IL-17, né. Então, isso a gente infere indiretamente que pode ser relacionado à presença de células TH17, né. Então, a célula TH17 e a célula Treg, elas possuem também essa relação, né, desse paradigma, igual a gente vê na TH1 e TH2, né? Então, a Treg inibe a produção de TH17, TH17 inibe a produção de Treg, né? Então, a gente vê ali dados que corroboram, né? À medida que o indivíduo que tem reação tipo 2 aparenta ter uma diminuição da regulação imunológica, né? Então, ao mesmo tempo, ele aparenta apresentar um aumento de células TH17, que são células que têm uma capacidade de induzir uma resposta inflamatória muito grande, né? Então, aí é um dos pontos que são pesquisados, né, para entender qual é, então, a fisiopatologia envolvida, né, na imunologia das reações, né, principalmente da reação aí tipo 2. Então, na reação tipo 1, a gente vê uma resposta celular intensa, né? Então, a resposta celular é tipo 1, então a gente vê nesses indivíduos altos níveis de interferon gama e de TNF-alfa, né? Então, também por isso que a reação do tipo 1, ela também é definida, classificada como reação de hipersensibilidade do tipo 4, que é uma reação de hipersensibilidade mediada por linfócitos, pela imunidade celular, linfócitos TCD4, também linfócitos TCD8, né? Então, na reação tipo 2, o que é bastante relatado na literatura é que tem uma diminuição de Treg, né? E tem um aumento de TH17, né? E tem um trabalho só que eu já li, né? E eu resolvi colocar aí, que eu acho interessante esse trabalho da Geluk, que ele traz que a reação do tipo 1, então, indivíduos têm uma diminuição, então já traz um conceito totalmente ao contrário, né? Então, que na reação tipo 1 há diminuição dessa regulação, né? E principalmente relacionada a uma molécula que as Tregs elas apresentam na sua superfície, que é o CD39, que é uma molécula supressora, né? Então, através do CD39, a Treg ela consome ATPs do meio extracelular, né? Assim, ela impede o fornecimento de energia para os outros linfócitos. Então, a gente tem aí vários trabalhos que a gente encontra na literatura, né? Então, vários pontos de vista diferentes, né? Mas, de forma geral, né? Que a gente vê de uma forma nivelando tudo isso, é que as respostas, reação do tipo 1, a gente tem essa resposta celular mais intensa, e a tipo 2, ela é ocasionada por uma intensificação da produção de anticorpos, e também a presença de TH17 ajuda, então, ao aparecimento, né, desse processo inflamatório e dessas citocinas inflamatórias nesses pacientes. Bom, então, seria isso, né? Eu estudo bastante sobre a imunologia da hanseníase, e como eu disse, eu sempre encontro vários artigos, né? E agora a gente está ali com um projeto para tentar ali estimular células reguladoras em pacientes com reações, né? Para a gente não só verificar a frequência dessas células, mas também a gente verificar a função dessas células, né? Então, por exemplo, na reação tipo 1, né, em que vários trabalhos demonstram que não tem alteração da frequência de células T reguladoras, então, será que essas células estão funcionando como deveriam, né? A função está mantida, né? Então, esse é um dos
trabalhos que a gente está desenvolvendo ali, que eu estou desenvolvendo em colaboração lá com o Lean 56, mas seria isso, né? Espero que vocês tenham aproveitado, espero ter explicado aí da forma mais simples como que funciona um pouco da imunologia na hanseníase, porque a hanseníase, eu comecei a amar mais ainda a imunologia depois que eu comecei a trabalhar com hanseníase, porque a gente visualiza várias formas de manifestações diferentes, né, manifestações imunológicas no contexto do mesmo patógeno, né, do mesmo micro-organismo. Então, isso é muito interessante, visualizar todas essas vertentes possíveis de desenvolvimento imunológico. Então, deixei meu e-mail aqui, tá? Se alguém quiser aí meu e-mail, alguma dúvida, enfim, estou aí disposta, à disposição, para ajudá-los no que for necessário. Obrigada.